Oi, gente. Vamos voltar, porque, gente, estava muito bom. Vamos voltar. A Ivone entrou. A Camila entrou. Ó, já vou chamar a Camila de volta. Natália, bem que você falou aí, Natália, uma hora era pouco, tá vendo? Falou, a gente tá aqui. É, Voltando, ó, todo mundo voltando, vamos voltando, porque beleza. a gente só perdeu, as perguntas só ficaram lá. Aí É. agora, gente, perguntem de novo, tá? Por favor. Coloque as Onde é perguntas que... novamente. Eu tinha visto uma pergunta, que aí Uhum. eu esqueci ali, mas é Mas eu lembro de uma que eu vi. Isso, Se então me vai ver se é a permite, mesma. Pode. que, se eram livros só religiosos. Não sei se tu Boa viu pergunta. essa. Não, eu não Então, cheguei, não. ah, eu sou cristã, sou católica, né? Mas nós temos... o clube não é fechado, né? Coloca Aham. fone. Tá me A ouvindo gente bem? já tá. Eu tô, a gente tá de fone. As duas estão. É. Tá bem. Ah, Hum, o clubinho não é fechado. O clubinho é aberto, né? Só que, sim, como eu expliquei no início, nós compartilhamos a nossa família. E na nossa família a fé tem um papel importante. E a gente não esconde sim, isso de ninguém, né? Então, sim. assim, nós temos livros que não são religiosos. Por exemplo, nós acabamos de encerrar a campanha do Contos Seletos das Mil e Uma Noites, né? Agora nós começamos a campanha do Castelo dos Três Pendões. Nenhum desses livros é religioso. Não, Nenhum desses livros. sim, Eventualmente, a gente publica algo de caráter mais religioso ou cristão católico especificamente, como foi o caso dos livros sim, eucarísticos, né? sim. Mas assim, a pessoa pode cancelar a assinatura e depois voltar, não tem problema nenhum. A gente não trabalha com programa de fidelidade. Tipo, entrou, agora tem que ficar 12 meses. A gente não é a NET, né? Lembra o horror que eram os contratos com a NET, né? Sim, A gente não tem isso. Entrou, ficou um mês, não gostou, cancela, não tem problema, né? sim, Então tem essa flexibilidade, essa liberdade, mas nós também nos damos a liberdade de publicar aquilo que a gente julga ser importante, né? Então, eventualmente, tem alguns títulos, né, religiosos, sim, mas a maioria, eu diria que não, né? São sim. livros assim que vão inspirar boas ações, que vão inspirar virtudes, que vão E vão despertar para mesmo. valores, né? Sim, Isso é algo que a gente sempre tenta trabalhar, tanto nos religiosos quanto nos não religiosos, né? Que virtude tem nesse texto, nessa obra? sim. O que que isso, no que isso pode me ajudar o meu filho a se tornar uma criança melhor, um jovem melhor, um adulto melhor, porque tem um monte de adulto que não tem filho, que assina o clubinho e que ama. É muito legal isso, né? Eu acho que nós somos Sim. o clube do livro Infanto Juvenil que tem mais assinantes adultos, assim, que leem para si, né? Não, e isso acontece, porque o clubinho aqui em casa a gente lê em conjunto, Aham, né? É o que a gente lê em conjunto. E às vezes é um livro que eu já li, que eu já conhecia, eles deram o exemplo aí do Marcelino Poivin, mas uhum. ele vem diferente, né? Na versão, a maneira que ele vem. Gente, o Pinóquio, um dos livros mais engraçados que a gente já leu. Uhum, uhum. Né? E a história É, e- é aprofundada, não fica só superficial. Ela tem sim, uma sim, riqueza de detalhes, ela é aprofundada. sim, É que, sim, e eu exatamente. falo isso, aí quando a gente está lendo, eu falo assim, olha gente, olha o detalhe, a gente começa a puxar a atenção deles, né? Mas Aham, olha aham, esse detalhe, olha como está explicando. Aí quando acontece que uhum, nem agora que terminou o Mal Conselheiro, uhum, para o uhum. menino é muito bom. É maravilhoso, Assim, é para maravilhoso. aquilo de o amigo, assim, poxa, aí você já dá um exemplo assim, olha só o que eles estão fazendo. Então, Uhum, imagina uhum, se um amigo fala tal coisa para você, você já joga ali um exemplo dentro aham, daquilo que você está lendo, então você uhum. traz para a vida real. Exatamente, exatamente. Uhum, perfeito, perfeito. Ó, aqui, ó, ela perguntou de novo, eu tinha visto essa pergunta lá. É o cantinho da leitura.
que você acha de ter um cantinho da leitura, de montar um cantinho da leitura? Eu acho que Não vejo problema nenhum. Se existe não, acho espaço que para tudo isso, bem. tá É, joia. é. Aqui, nós vivemos no cantinho da leitura. A nossa casa é o cantinho da leitura. E isso é legal. É, qualquer Não lugar é tem lugar. É, qualquer lugar é o cantinho da leitura. Tá valendo. é. Ó, outras perguntaram aqui também para adquirir os livros já antigos. Sim, dá sim, dá sim. É, assim, nós temos alguns exemplares estão esgotados. Então, assim, Marcelino Pão e Vinho, Legenda Áurea para os meus afiliados, A Princesa e o Goblin, Que Amor de Criança, esses livros mais do início, né? Sim, Já sim. estão esgotados e para reimprimir a gente quer muito porque são oi Olinda. São livros muito bons que tem muita gente pedindo, mas por enquanto a gente não tem como fazer isso, né? Sim. Agora, os mais recentes, do meio do ano passado para cá, já é. Ó, a Juliana me zoando ali. Muita Já gente. é possível sim adquirir, né? Quem se associa ao clubinho imediatamente tem acesso à loja virtual e dá para Sim, encher o carrinho lá de coisas, né? Eu vi uma pessoa sim. dizendo que está sentindo falta dos livros físicos. Então, essa semana já foi tudo enviado, gente. Então, Lírios Mas Eucarísticos o 2 correio e deu uma Contos Seletos segurada por causa dessa deu. epidemia. O correio deu uma parada. Aqui em casa o correio deu uma sumida. A gente está Sim, com uns sim, aqui atrasos de também. entrega, sim. Sim, Mas mas assim, agora a gente deu uma já sumida. botou no correio, né? Então, Aham, desses 2 meses já estão a caminho, né? Agora sim, depende do correio. O que que acontece? Por sim. que que atrasou muito a nossa vida aqui? A gente ficou muito preocupado, porque a nossa agência é bem pequena e 90% dos funcionários são idosos. Então começou a Então tava tudo em pandemia, casa. tchau correio, entendeu? Eles estavam assim com, acho que uma funcionária, uma ou duas, para Sedex Sim, e PAC. Só que a gente não trabalha com Sedex e PAC, a menos que a gente queira ir à falência, porque tu sim, sair do Rio Grande do Sul e mandar pro Acre, entendeu? Não tem condições, né? sim. Então agora eles já estão com a equipe, não com a mesma equipe, mas já estão com mais gente na agência e agora a gente está Tá. conseguindo mandar de novo. Então quem é associado se prepare que nos próximos dias deve começar a chegar. Eu acho que É coisa infelizmente boa. num ritmo mais lento, porque Sim. tem agências que ainda estão mais ou menos, né? Agora, a Uhum. nossa parte de mandar para vocês já foi feita, agora oremos, né? Para que todo mundo receba a sua caixinha. Eu vi Sim. uma pergunta de alguém falando sobre faixa etária do Isso que eu clubinho, ia não falar sei se tu agora, viu. eu vi também. Ah, Vi. Sobre a faixa etária. então, nós sugerimos, né, Uhum. que a seguinte faixa etária, dos 6 anos aos 10, né? Porque são livros que têm ilustrações, mas não tem tantas ilustrações, né? Não são historinhas curtinhas, é sempre mais de 100 páginas, normalmente algo assim entre 130 a 200 páginas, são histórias mais longas para durar um mês de leitura, né? Isso aí. E com menos figuras, né? Mas isso é uma sugestão, né? E aí Sim. entra de novo aquilo que a gente falou, Eveline, da familiaridade com os nossos filhos, né? Sim. Porque eu tenho a Filomena de 3 anos, ela não A perde as minha. leituras, A né? Ela minha. não Ela perde. começou aos 3 anos a ouvir as leituras do clubinho. É. E é aquilo que eu falei antes, são níveis de apreensão. Sim. Então agora, aos 3 aninhos, ela está aprendendo um determinado nível da história. É muito Uhum. mais os sons, são muito mais as palavras soltas, é muito mais aquele momento junto comigo e com os irmãos do que a história de fato. Sim. É. Mas daqui a pouco esse livro volta, quando ela tiver 4 ou 5, e aí ela já vai aproveitar mais. E se volta com Sim. 7, 8, mais ainda. Então, assim, Mas. né? A gente sugere essa faixa porque tem que ter um critério. Mas assim, tem mulheres que me acompanhavam na casa de Penélope que não são casadas, que não têm filhos e que assinam para elas, porque elas gostam Sim. e Sim. aproveitam, né? Sim. Então,
Eu não sei se tu chegou a receber o Que Amor de Criança, da Condessa de Segur. Sim, nós lemos. Não, os livros da Aquilo Condessa não de é uma Segur são escola, maravilhosos. não é É, uma escola pra gente que é mãe, porque a é. gente vê ali a tragédia que é uma mãe molenga, né? É uma escola É pra gente. muito Então, assim, bom, é muito bom. Não, eu posso né? falar, gente, pra gente é muito bom, porque também é um momento que a gente também se desperta daquela vida corrida e daqueles afazeres. Pra gente também, não é aquela leitura só de aprendizado que a gente, mãe, costuma fazer. Mãe Uhum, lê muito para uhum, aprender. Mãe lê aham, o tempo aham. todo para aprender. Não, não Sim. é. Então aquilo também acaba que edifica a gente, traz Uhum, certos sentimentos que às vezes eles ficaram para trás. uhum, uhum. Exatamente. É, é muito bacana. O tempo de qualidade, a leitura eles estão falando da linguagem de amor, porque eu Uhum, fiz uhum. Sim. uma live sobre isso. Uhum, Sim, acho que a leitura ela está em vários. Ela não está só no uhum, tempo de qualidade, porque ela está no uhum, tempo uhum, de qualidade, ela está no toque físico, porque está ali no uhum. colinho, você está ali fazendo um cafuné, você está ali. A leitura ela entra, mas ela entra no tempo Também de qualidade. ela pode entrar como presente, Pode né? entrar como Então tu, presente, né? Também é sim, uma outra linguagem, né? sim. Deixa eu ver se tem mais, se entrou mais pergunta que eu possa. Quem é assinante do clubinho tem acesso aos cursos também? Olha, eu tinha perdido essa, Camila. Sim, na verdade é um curso que nós temos no site, que é o Ensine Seus Filhos a Gostar de Ler, né? Onde são 5 aulas assim que eu tento aprofundar mais tudo isso que a gente Nossa, falou gente, aqui é e ainda outras maravilhoso. coisas, A né? outra que fez a aula é maravilhoso. Não, assim, e vai além, vai além. A Camila vai muito além. E assim, quem assina é, é gratuito o curso, né? Clica Uhum, lá na aba Recursos no site e assiste às aulas. Tranquilo. sim, sim. A filha de 10 anos está esperando o Lírios 2 chegar, estamos Uhum. também. Olha, Ah, não, gente, legal. alguém tem mais. Lá, ela tá falando que ela vai procurar o curso. Isso, na Era aba justamente Recursos sobre lá esse no site. curso. Aqui, olha, você pergunta, bom, sou preguiçosa para ler, como mudar isso? Alguma dica? Acho que é hábito. Então, Não Jane, sei se eu tô é a Jane, certa. né? É, Não, eu acabei de ver aqui também. não. É Ah, a Crislaine, né? Acho que bom, é. Ah, enfim. entendi. Ah, você precisa começar por algum assunto que realmente lhe interesse. Isso é outra coisa que retoma aquele assunto da fantasia, né? Da expectativa que a gente cria a respeito de nós mesmos. Nossa, então eu tenho que ler, sei lá, as obras completas do Balzac. Não, cara, não é isso. Sei lá, vai começar lendo sobre a organização daquela japonesa lá, que eu não lembro nem o nome. Sei, É esse Mary o assunto. Kondo. É, Isso aí. É esse o assunto que interessa? Leia sobre é isso que isso, você vai né? ler. Uhum. No curso, por exemplo, eu acho que eu falo sobre isso, que eu já falei tantas coisas em tantos lugares diferentes que eu já nem me lembro mais onde, né? Mas a pergunta é assim, nossa, mas meu filho não gosta de ler, o que que eu faço? Você tem que começar por aquilo que a criança gosta. Não Sim, adianta. Abra mão das fantasias, né? E comece uh, a, tratando dos assuntos que a interessam, na linguagem que a interessa, né? Então o sim, menino lá não tem a menor paciência para ficar ouvindo um romance infanto-juvenil. Ele gosta de ler manual, porque ele gosta de fazer coisas. Por favor, faça isso, né? sim, No seu caso, faça isso, leia aquilo que lhe interessa. Isso vai criar em você uma outra disposição com os livros. Aí você começa a galgar alguns degraus superiores, né? Não sim, tem muita paciência, não pega um romance grosso, começa por contos, né? Ao sim. invés de pegar, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas,
pega um continho do Machado de Assis. Pai Sim. contra Mãe, que é um conto fortíssimo dele. Começa por ali. É rapidinho de ler e você vai ficar com uma pedra no peito. É Né? isso aí. Então, assim, adapte e abra mão da fantasia que você tem a seu próprio respeito, né? Seja humilde para se enxergar como você é e começar a partir daí. Porque esse é o lugar de onde todos nós começamos. Nós começamos de onde nós estamos, a partir de quem nós somos. Se a gente se desloca para uma fantasia, a gente nunca começa. Porque a Sim, gente não está lidando com a realidade, a gente está lidando com uma coisa que não existe. E aí não tem como sim. consolidar nada, né? A gente tem que se enxergar e começar daí. Um assunto que interesse É. E num todo dia tamanho, um pouquinho, né, Camila? Assim, um pouquinho todo dia, para não um perder pouquinho. o hábito. Porque eu pego hoje, depois eu vou pegar daqui a 3 meses de novo. Não, aquele Matou, pouquinho, matou. E aquele isso vale para as pouquinho crianças todo também. dia. Isso Sim, vale para as crianças também. Ai, mas eles esquecem. Evidente que esquece. Evidente que esquece. Primeiro porque a memória não foi treinada, né? Da maneira que deveria. E segundo, porque tem uhum, um intervalo enorme de tempo, então nem sabem mais em que pé anda a história. Aí é um uhum, esforço em vão, né? sim. Aí as meninas estão perguntando assim, o filho gosta de futebol, a outra filha gosta de bailarina. É, eu tô lendo a outra E, pergunta agora. Se uhum, tem livro para indicar, né, desses uhum. dois assuntos. Depende da faixa etária, né? Normalmente esse tipo de assunto, assim, bem segmentado, é conteúdo de livrinho menor, né? Para crianças, são aqueles livros com bastante ilustração e poucas frases, né? E aí tem que pesquisar. Ou então contos que abordem tanto o balé quanto o futebol. E agora de cabeça eu não sei, eu tenho as capas dos livros na minha cabeça, mas eu não lembro dos títulos. E aí não tem como tirar uma foto mental. Sim. É. Mas deem uma Aí, pesquisada. Isso existe, né? sim. Tem uma outra pergunta aqui agora, olha, que ela está perguntando sobre os gibis, que a filha lê, Uhum. ela queria entender por que não oferecer esse tipo de leitura. Olha, o gibi, ele pode ser um começo, né? A criança pode Sim. só querer aquilo. Isso pode ser um começo, mas que não fique aí. Por exemplo, eu já enfrentei casos assim de crianças que queriam esse clima de revistinha, né? O que eu Uhum. recomendei? Existe uma Bíblia chamada Bíblia em Ação, que é toda como uma revistinha. E ela é sensacional. Sensacional. É numa versão protestante, então não tem alguns livros que nós católicos temos, mas é Sim. maravilhosa, especialmente para menino, porque assim, os golpes, as batalhas e o Absalão preso pelo cabelo lá na árvore, sabe? É muito legal, porque o cara, o ilustrador, é cristão também É e muito soube bom. transmitir muito através das imagens, né? Então, assim, Sim. a revistinha, ela pode ser um começo, mas ela não pode ser um fim, né? E se você parar para ler, se você quer ter uma vida moral, e eu não estou falando de moralismo, tá, gente? Eu estou falando, assim, de coração, né? Uhum. Mais elevada, que valoriza coisas mais nobres, você não vai encontrar isso em revistinha. Uhum. Revistinha é fast food, gente. Assim, muito de vez em quando, tudo bem. Agora, que isso seja o alimento diário da criança, aí não dá, nem não dá. Fora que, assim, já vi, já vi, não sei se é para a Turma da Mônica pequenininho, dos pequenininhos ou se é aquela versão adolescente, né? Porque Sei. também tem aquela que eles estão maiorzinhos, né? Tem, Já, tem, já, já vi agendas, se é que tu me entende, né? Ideológicas sendo defendidas ali. tem. Aí Tem você sim. faz todo um trabalho em casa para as pessoas continuarem sendo normais, né? Uhum. Continuarem sendo saudáveis
entendendo que preto é preto, branco é branco, cinza é cinza, verde é verde. E aí vem o cara aí na revistinha e diz tudo o contrário. Não, mas se você se sente como um cachorro, você pode ser um cachorro. Uhum. Aí complica, né, gente? Aí complica. Sim, sim. Outra sugestão, então, para quem gosta de coisa mais que lembre mais quadrinho. Elas Agora eu estão não lembro se perguntando de é. livros com imagens. Elas perguntaram aqui Então, também. tem uma coleção, agora eu não lembro se é da Paulinas, ou se é da Loyola, ou se é da Paulus. É de alguma dessas. Existe, assim, adaptação da Odisseia de Homero, da Ilíada, dos Lusíadas, da Divina Comédia, que são livros clássicos adaptados para crianças, mas não de um jeito pobre e não com ilustração tosca. Um negócio muito bonito e fiel, né? Até onde é possível ser fiel dentro de uma revistinha, porque não tem como Aham. contemplar todo o texto, mas Sim, os pontos sim, principais. Aqui em casa a gente tem só a Divina Comédia, mas eu sei que tem tudo isso, né? A Ilíada, sim, a Odisseia, os Lusíadas. Eu acho que além da Divina Comédia ainda tem algum outro que eu não estou lembrando. Mas enfim, é uma coleção sensacional. Sensacional. Então, se a sim, criança tem resistência com o livro, com cara de livro, oferece esse, que é um texto bom, que é uma sim, história que no futuro é bom que ela conheça, né? Isso vai servir sim. como uma introdução, como uma apresentação e um conteúdo de qualidade, com uma ilustração digna, que não é uma caricatura, não é uma tosquice, uma coisa repulsiva, né? Sim. Outra pergunta aqui, Camila, se você indica algum curso de formação literária? Com certeza, com certeza. Eu indico o curso do professor Rafael Falcon, né? Que foi o curso que eu fiz, Imaginei. né? Aham. Para quem quer saber como ensinar em casa, não seria muito pobre se eu dissesse que é um curso sobre como ensinar língua portuguesa, porque não é isso, é muito mais do que isso, né? É como você, na verdade, pode costurar todas as disciplinas no. Travou. Ui, Ah, voltou. Voltou. Tinha dado aí uma essa travadinha. bateria emocionante. Não, mas ela tá Desculpa. aguentando, gente. Olha só, ela tá poderosa. Então, para quem quer mais do que aprender assim sobre literatura ou sobre português, quer realmente ter uma formação, quer receber uma formação para transmitir a formação para as crianças, isso é a formação literária da criança, é o nome do curso, do professor Rafael Falcon, Sim, né? Ele dá todas essas ferramentas e não são coisas tiradas da cabeça dele, né? Isso é fruto de pesquisa histórica, né? Então o Rafael ele atualiza e ele traduz, resume e traduz para a gente ferramentas muito tradicionais, muito antigas, né? Que inclusive foram as ferramentas que forjaram pessoas como Luiz de Camões, como Dante Alighieri, né? Que é o que a gente sim. faz aqui em casa. Sim, eu tô vendo aqui as outras perguntas. Aí eles estão perguntando de como Uhum, começar a leitura da Bíblia com as crianças. uhum. Eu a. Olha, não, assim, gente, é, dá para começar por essa Bíblia em ação que eu citei, né? Sim, Mas você pode começar, sei lá, pelo Salmo 22, para quem é católico é 22, para quem é protestante é 23, né? E tem tantas maneiras. tem. Você pode começar pelo Evangelho de Marcos, né? Ou você Sim, pode pegar, se a criança é pequenininha, você pode pegar a Bíblia em rimas, por exemplo, né? Que é um livrinho bonito, com pouco texto, todo rimado, que a criança pode ir memorizando, e com isso ela já vai treinando a memória dela, né? Isso já vai se sim. transformar numa ferramenta que no futuro ela vai desenvolver e vai aprofundar mais nos estudos, né? E, então Ó, não tem receita, né? O assim, eu importante acho que é. ela está Pode falar. inserida. Eu penso assim, para mim a criança deve estar Uhum, inserida naquele contexto, aquilo deve sim fazer parte.
da vidinha dela, e a gente pode trabalhar isso de várias maneiras. Eu já trabalhei aqui em casa até fazendo teatrinho de fantoche para que eles entendessem aquilo que a gente estava tentando transmitir. E Sim, funciona muito sim. bem. A gente lê É, a leitura e depois a gente usa o fantoche um livro que a gente usou, né? sim. O importante para quem nunca fez nada relacionado à Bíblia com crianças é focar nos evangelhos. Sim, Porque esse é o coração, né? Esse é o coração da nossa fé, a vida de nosso Senhor, a vida de Jesus. Então, é bom que os pais leiam antes, se puderem, né? Tentem se aprofundar um pouco, ouvir algumas pregações a respeito, para também antecipar algumas perguntas. sim. Aqui em casa hoje funciona da seguinte maneira: nós temos o momento da oração e a gente Sim. lê o Evangelho do dia, O Evangelho do e nós dia. lemos duas perguntas do catecismo, né? Uhum. E então a gente reza, lê o Evangelho do dia, o Gustavo explica esse Evangelho pra gente, e depois as duas perguntas, não é do catecismo, é do compêndio do catecismo, é uma versão mais resumidinha, Sim. né? E ali eles vão perguntando e a gente vai explicando, né? E vai dando Uhum. exemplo. Isso que tu falou da gente fazer, que a gente faz muitas vezes com a literatura, fazendo também com a Bíblia, fazendo também Sim. com o compêndio, né? Para que Sim. seja assim algo inteligível. A gente tem que Sim. ser capaz de pegar os conteúdos e traduzi-los, adaptá-los à linguagem que a criança é capaz de entender. Então não adianta eu chegar e expor simplesmente o meu filho, né, ao conteúdo da fé sem dar a ele subsídios para entender, né? É Sim. muito importante E a essa questão, mediação, né? e aí entra muito a questão também do exemplo. Ele precisa Sim, ver também que a gente procura e que a gente faz, para que ele sim, entenda que aquilo faça algum sentido. Não claro, é um claro. fim nele mesmo, né? Uhum, uhum, Aquilo tem uma continuidade. claro. Não, e nesse caso especificamente da Bíblia, se não há familiaridade, vai ficar evidente na primeira tarde em que isso for feito. Sim. Porque vão surgir perguntas difíceis E eles e, fazem, e eles fazem, e eles não têm medo de fazer, eles graças a fazem. Deus, né? Não, O é. ideal é que não tenham medo, né? Isso aí é uma outra E questão legal das perguntas, né? Que a gente uhum, tente ao máximo responder uhum. dentro do que eles É, estão perguntando, para eles não acharem assim, mas tá, e aí? E fica aquele ponto de interrogação na cabecinha deles, ele não é bom, é, porque eles é. podem procurar de outra maneira achar uma resposta. Exatamente, exatamente. É muito importante esse exercício de se colocar no lugar da criança. Mas isso só vem de novo com a familiaridade. Sim. Eu não tenho como me colocar no lugar dele se eu não estou acostumado ao jeito que o meu filho entende as coisas, a linguagem dele, o vocabulário dele. Eu não vou saber o que fazer com a criança. E isso é muito triste. É muito triste. Sim. Mas, enfim, se esse é o caso, comece. Comece, né? Não, Sim. não tenha medo, né? Não dá para Sim. paralisar agora porque não se construiu uma ponte. Comece a construir, então, hoje, né? E, Aham. e, e é muito importante isso. E, assim, uma coisa que angustia muitos pais é: mas quando eu introduzo tal questão, quando eu abordo isso, quando eu abordo aquilo, Eles quando a perguntam criança, muito. quando a criança trouxer a questão. Sim. Simples assim. Muitas mães se Uhum. angustiam. Ah, mas como é que eu vou abordar a questão da educação sexual, não sei o quê. Gente, a criança A gente falou disso? dificulta. A criança falou disso? Não. Então, cara, por que tu vai falar? Fica Tá quieto. sofrendo por antecedência. Fica Tá quieto. sofrendo. É sinal que ela não está preparada porque isso não surgiu no horizonte dela. Então, por Sim, que é que eu vou antecipar uma coisa para a qual ela não está pronta? Ah, eu vou sim. querer que o meu filho de 2 anos saiba a declinação do não sei o que em latim. Não, não está Não. pronto para isso. Não está pronto para isso, né? E mais, trouxe a questão, a gente tem que ser capaz de responder na medida Sim. e na Não linguagem da precisa. criança, É, sim. né? Então assim, ai mamãe, mas e como é que tu ficou grávida? Foi uma semente?
Ah, mas que semente? Uma semente que o papai botou na minha barriga. Pelo umbigo? Pelo umbigo. Ponto final. Aqui, aonde eu estava? A outra pergunta, onde eu estava vendo as fotos do casamento? Onde eu estava no seu No casamento? No meu céu. coração. Eu Ah, falo bom. bem que estava no meu Aham, coração. aham, Onde eu aham. Não, falei no meu eu digo, eu coração. estava no céu tocando arpinha para Jesus. Eu falo, Porque se estava a no gente, meu né? coração. Eu digo que Ué, por estava que no que eu não céu tô com aqui Jesus. nessa foto? Por que que eu não tô Aham, aqui? aham. Eu falei, não, você Sim, estava no meu coração. sim, é. A gente tem que ter essa sensibilidade. De novo, a mesma coisa, né? É É, questão de sensibilidade, de familiaridade, de adaptação, né, à linguagem da criança. E hoje, quando eu respondo isso, a Chloe já dá risada, né? Tipo, ah, tá, né? sim, Mas para os pequenos faz sentido. mas aí, E na verdade não é mentira. não, Porque essas vidas já existiam em Deus. Deus já havia sim, pensado nelas. Desde sim, toda a eternidade, né? Elas sim, entraram na história, entraram no tempo, né? E então assim, estava onde? Estava com Deus, no céu, esperando a sim. hora de nascer. Ah, mas por que que eu não lembro? Porque Deus não quer que a gente lembre, né? A gente Isso. lembra daquilo que Ele quer que a gente lembre. E eles ficam muito satisfeitos. Eles ficam muito Exatamente. satisfeitos. Ah, eles ficaram sem. Não, eles estão muito satisfeitos. Não Uhum, tem. uhum. Eu não sei se tu chegaste a ver um story que eu compartilhei, que eu escrevi não faz muito tempo, contando de uma conversa que eu tive com o Nathaniel quando ele estava saindo do banho. E Eu não, vi. Acho que eu vi sim. Hoje você colocou um também. Tinha alguma coisa assim, não colocou? Não sei se foi. Ah, teve um que você colocou há pouco tempo também. mas lá pelas Mas, ah, tantas ele me perguntou assim se tinha muro no céu. Não era sobre isso a pergunta, mas lá pelas tantas chegou nisso. Porque a gente já leu a descrição da Jerusalém Celestial, e aí fala dos sim. muros, né? Aí eu disse, olha filho, eu acho que tem. Eu acho que tem. Só que ele sabe que muro é para proteção, né? Uhum. E aí eu já vi a nuvem da preocupação surgindo, né? Na cabecinha É. dele. Então, Como que eu então o vou? céu é um lugar vulnerável. É. Mas não, mas olha só, nenhum malvado entra lá. Tem muro, mas nenhum malvado entra, mesmo se não tivesse muro. Ai, mas por que, mãe? Como é que eles não entram? Porque eles não acham o caminho do céu. Ah, mas como é que a gente acha o caminho do céu, mãe? Dentro do coração da gente. Deus vai nos mostrando qual é o caminho dentro do coração da gente. E todos os santos acertam. Só os santos acertam. Os malvados não acertam com esse caminho. Eu vi. Eu Ai, é vi. tipo Foi uma muito lindo. escada. Tem uma escada. Eu disse, é tipo uma escada no coração. E é Sim. verdade. É. Porque são os degraus do crescimento espiritual que a gente tem que ascender para Sim. conseguir chegar lá. Então, é uma escada. Não é física, porque não cabe dentro do meu coração uma escada física, mas veja como a criança entende. E ele ficou completamente satisfeito, eu tenho certeza, porque você Sim, e é supriu aquilo. real. E é real. Uhum. Eu não inventei um negócio, eu não menti. Quando eu digo que o pai Uhum. deles colocou uma semente na minha barriga, é verdade, tá? Eu menti na parte do umbigo, mas é um detalhe. Esse É detalhe. só um detalhe. Né? Quando chegar a hora, né, a gente explica É, mais, né? Mas por é, enquanto basta, basta. É com suficiente, certeza. né? Ó, as meninas estão elogiando também o clubinho literário online, né? Que vocês, Uhum. digital, quer dizer, né? Que vocês Aham, colocaram aham. também digital. Eu tô Aí vendo ela, aqui que uma pessoa está dizendo que não encontrou no e-mail, né? Acabei de ver aqui, a Crislane. Como está o Clubinho Digital? Paguei mês passado e não encontrei no meu e-mail. Querida, a gente não manda para o e-mail. O Clubinho Digital ele está dentro de uma plataforma chamada Hotmart. E lá você baixa o livro. Você tem que entrar com o seu cadastro lá dentro do Hotmart e fazer o download. A gente não manda para os e-mails das pessoas, tá bom? as meninas estão falando aqui, você falou da Odisseia dos Lusíadas e da Paulinas. Elas estão Uhum. confirmando. Aí já colocaram série Clássicos em HQ. Camila faz um Não, nem curso. Gente, sabia. a Camila tem vários cursos, gente.
A Camila É, tem o De Volta ao Lar, sabe? A Camila já é tem verdade. alguns cursos, né, Camila? Já estamos a tempo nessa estrada. Ah, viu? Já respondemos só essa pergunta, já vi, Crislaine. É do digital. Ah, entrou uma Ah, pergunta legal aqui, que eu não sei se já vai. apareceu para ti. Fala um Qual? pouco sobre ensino de artes e nudez. Não apareceu ainda para mim. Pode falar. Olha, eu não sou. Ah. Mais coisas chegando. Gente, eu não vou mais olhar, porque senão eu me distraio e esqueço o que eu estou É, falando. vai. Eu não sou. Não tenho formação nisso, né? A minha formação é em filosofia, nada a ver com o assunto. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas assim, como eu vejo essa questão da nudez? A nudez é uma coisa familiar a todos nós, as crianças também, porque elas tomam banho, né? Elas fazem xixi, elas fazem cocô, né? Elas se enxergam nuas, né? Eventualmente enxergam o irmãozinho, o bebê que a gente está secando e vestindo, né? E eventualmente também nos livros de arte, mesmo nos livros de artes para crianças, né? Às vezes aparecem reproduções ou com personagens nus, como é o caso do Davi, por exemplo, de Michelangelo, escultura, né? Sim. Ou mesmo em roupas que mostram partes do corpo, né? Para mim, tá, leiga no assunto, como é que eu vejo isso? Tudo depende do modo como a nudez é retratada. Se o corpo humano ele é apresentado de uma maneira nobre, de uma maneira bela, de uma maneira que não desperta lascívia, que não desperta a malícia, que não desperta desejo, ou mesmo repulsa, porque o nu também pode ser uma coisa grotesca e nojenta, né? Se não desperta nada disso, mas se desperta admiração, então eu não vejo problema nenhum, não vejo problema nenhum, porque foi assim que Deus nos fez nus, Deus não nos fez com roupa, a roupa entrou depois do pecado, né? Então, a arte, quando ela representa o corpo humano de uma maneira que inspira respeito, que inspira admiração, que inspira de algum modo nobreza, força, beleza, eu não vejo problema nenhum. Agora, isso, um Davi de Michelangelo é totalmente diferente dos macaquinhos, daquela instalação horrorosa, bagaceríssima, nojentíssima, que aquela gente tinha que ir em cana, entendeu? Que tinha que ir pra cadeia, uma gente perversa daquele tipo. É totalmente diferente. Ai, mas é um corpo nu da sua pior maneira, da maneira mais Uhum. degradante, mais vil. Deus não nos fez para aquilo, né? Então, Uhum. para mim, isso basta como critério, né? Sim. O corpo humano representado de uma maneira digna, de uma maneira ah, mesmo nu, porque a dignidade não está na roupa. Eu posso estar totalmente vestida e não estar digna. Eu posso estar Uhum. provocante, eu posso estar vulgar, baixa, né? Sim. Despertando sentimentos baixos, né? Reparem nos sentimentos que as imagens despertam na gente. Sim. Esse é um exercício que as pessoas não fazem, né? E, no entanto, isso é real, esse movimento da nossa alma dentro de nós, ele acontece diante de todas as coisas. Diante de uma bagunça, o meu coração ele se move de uma determinada maneira. Diante Sim. da ordem, ele se move de outra, né? Sim. Então, um corpo nu, representado de uma maneira enobrecedora, ele vai despertar algo bom dentro de mim. Eu vou olhar e vou dizer, nossa, que bonito isso. Que homem bonito. Olha como ele era forte. Olha a atenção no olhar dele. Olha a força dos músculos. Olha os tendões contraídos. Né? Isso é totalmente diferente. Quando a coisa não presta, a gente sente no nosso coração como se a tampa do esgoto fosse levantada. Vem uma coisa ruim de dentro. E essa coisa Sim. ruim pode ser, sei lá, malícia, pode ser lascívia, pode ser luxúria, pode ser nojo, pode ser repulsa, né?
pode ser raiva. A gente tem que perceber isso, né? As pistas, foi o que eu disse para o sentimento que Nathaniel, aquilo está as pistas, colocando dentro da né? gente. As pistas para o céu, elas estão todas dentro do nosso coração. A gente aqui não presta atenção, Sim. né? Então eu ofereço para os meus filhos isso. Eu não vou tratá-los como fanáticos religiosos que tem que cobrir todas as estátuas, porque, gente, o que é isso? Vamos voltar à barbárie, então, vamos... Todo mundo iconoclasta, derruba tudo, quebra tudo. Não dá, não dá, né? Faz parte Sim. da vida e Deus nos fez assim. E a gente tem que lidar com isso de uma maneira nobre, de uma maneira digna, porque foi para isso que Deus nos fez, né? Sim, a maneira que é apresentado, eu acho que é isso, né, que você disse, a maneira que aquilo vai ser apresentado, e a gente pode escolher ou não querer ver aquilo dentro do que a É gente quer aquilo, apresentar para os nossos filhos. Sim. isso, o que desperta em nós aquilo, né? No nosso coração. Uhum, Como é que eu reajo diante daquilo? sim. Aqui a Andréia também está perguntando, olha, se tem uma quantidade de tempo para fazer leitura com um bebê de 1 aninho, 1 ano e meio. Andréia, dificilmente o bebezinho de 1 ano e meio ele vai ficar parado te ouvindo, tá? Então já abandona essa expectativa, a menos que seja uma criança de um temperamento muito tranquilinho, né? Aí tudo bem. Mas em geral a criança vai ficar se mexendo, ela vai querer brincar, ela vai querer fazer outras coisas e não tem problema, né? Agora, quanto a criança vai tolerar de leitura, depende. Vai chegar o momento que talvez ela tire o livro da sua mão e aí você vai saber que o momento da leitura acabou, porque ela quer a atenção de você e você está dando atenção para o livro. E ela quer a Sim. mamãe, ela não quer o livro. Chega de livro. Aí você pega, fecha o livro, põe pro lado e dá colinho e brinca, morde, E faz tudo casquinha, dá bem, a beijo. gente não precisa E perder a tudo paciência bem, por causa disso. tudo Não, tá bem. Então, tudo assim, bem. o tempo adequado para fazer leitura para um bebezinho é o tempo que o bebezinho vai indicar, né? E pode ser que você passe, sei lá, 1 hora, porque você está lendo poesia e a criança está extasiada com as rimas, né? E durma ouvindo aquilo. E pode ser que não dure 3 minutos, que ela tire o livro da sua mão e beleza. E aí você larga o livro e dá atenção para a criança. E Camila, isso que você está falando também, a maneira de ler. A gente lê com entonação, a gente colocar a pontuação, na hora que for uma pergunta, uma interrogação, uma exclamação. Isso chama a atenção da criança. Sim. Não pode Né? Não ser ler por ler, como... não atropelar. Não pode ser como o Google, tá? Não pode ser como o Google Maps, assim. Dobre a segunda à direita em 600 metros. Não dá, né? Aí ninguém aguenta, nem a gente aguenta, que dirá uma criança, né? A gente realmente entrar, fazer parte do livro. Ali Isso. o livro é a mesma coisa. Então, quando a gente está lendo, a gente faz. Gente, eu faço só caras e bocas. Então a gente faz e eles ali, Uhum. né? Às vezes até. E tem uma coisa também, que às vezes eles estão ali, eles estão ouvindo, mas eles não necessariamente estão olhando pra gente. Às vezes eles estão sentadinhos com alguma coisa na mão. Isso acontece muito também. Eles Sim, estão não tem problema sentadinhos. nenhum. Não tem problema, não quer dizer que eles não estão prestando atenção. E eles Exatamente. estão. Não é que nem a gente que eles falam e a gente está no celular. Não é. Nossa, é isso Não é. aí. Né? A criança, especialmente assim, a menorzinha, que é mais ativa, costuma ser mais ativa, não tem Sim, problema nenhum da criança ficar pintando um livrinho, montando um Lego, mexendo com massinha, com isso aí. tinta, não tem problema. Isso aí. Isso é legal, porque às vezes a gente quer que eles fiquem que nem um robô. Não, eles não vão ficar Não vão igual um ficar, robô não e vão acaba ficar. estressa, aí estressa todo mundo. É, A mãe estressa, estressa a criança, aí também que a criança não quer de jeito nenhum. é verdade. Não, faz parte, né, a criança ficar. Meninas, olha, é muita pergunta chegando. Eles estão falando dos bebês, né, que a de 1 ano acompanha a leitura do de 5 do jeitinho dela. É assim. É isso aí. Eu falo que assim,
os livros vão sendo lidos pelo mais velho e vão sendo guardados para a mais nova. Então, aí tem vezes que ela vem aqui, exatamente. olha, mamãe, já tá na hora de eu ler esse? Tipo, né, meu irmão já leu, Aham, já passou, já aham, deu tempo, eu aham. já posso. Então Sim. ela começa, Uhum. porque ver o pequenininho, eu acho que ele é muito, para ele é muito bom, porque ele já nasceu dentro daquilo, né? Então ele Uhum. já vai recebendo pro pequenininho, é muito bacana. Sim. Ele recebe muito bem. É. Ó, a bateria tá acabando. Eu acho que é da Camila também. Olha, eu tô aqui só desengatando, engatando de novo para ver se funciona direito. Mas estamos indo, estamos indo. Ô Camila, eu acho que já dá pra gente encerrar. Tem alguma coisa final que você queira deixar? Alguma mensagem final antes de eu te agradecer, a Olha, gente se despedir? eu acho que o mais importante eu já disse que foi aquela questão da cultura, né? Uhum, Que nós não somos animais, como os outros animais, sim. cuja a natureza é dotada com instinto e isso resolve, né? Uhum, Nós nascemos numa cultura e uma cultura é uma construção humana e no nosso caso é uma cultura construída há milênios, né? Então, para a gente conseguir se mover com desenvoltura nessa realidade que nós habitamos, querendo ou não, eu não estou falando aqui de beletrismo, eu não estou falando de erudição, eu não estou falando disso. Eu estou falando uhum, assim de ser capaz de pegar um jornal e entender o que está lendo, uhum. perceber o que está por detrás daquelas palavras, né? É preciso que a gente se aproprie tanto quanto possível dessa cultura, dessa tradição, desse acúmulo, desse patrimônio, Sim, dessa herança. Isso é uma herança. A sim, cultura é uma herança que está disponível a todos nós. Nós somos ricos, mas pouca gente reivindica essa fortuna. Pouca gente reivindica. Eu sim. quero que os meus filhos herdem isso, então eu reivindico isso na prática. E o que que isso significa? Eu me aproprio do conhecimento, eu me aproprio. Travou. Deu uma travadinha. Ai, tomara que ela volte pra gente despedir. Camila, ver se ela consegue voltar agora no finalzinho pra gente despedir, meninas. Então eu vou falar enquanto a Camila tenta voltar. Não sei se ela tá. É... Ó, ela saiu, vou ver se ela pede para voltar de novo. Se a gente consegue voltar com ela. O que eu tenho para deixar é a questão de assim, um dia de cada vez. Vale muito a pena a gente investir o nosso tempo, o nosso amor, o nosso cuidado em relação às nossas crianças. Porque o que a gente deixa para eles é aquela coisa assim, o conhecimento que a gente deixa para eles é um conhecimento que nunca vai embora. Isso ninguém vai tirar dessas crianças jamais, em momento algum. Essa formação moral, essa formação ética. Então, dificilmente essas crianças vão perder isso de alguma maneira. Isso, para mim, que eu acho que é o maior legado que a gente pode deixar. E um dia de cada vez, um pouquinho todo dia, faz toda a diferença, sabe? E eles sentirem que a gente está ali, a gente está fazendo aquilo que gosta, porque para eles é importante que no nosso rosto, eu sempre falo isso, as meninas que me acompanham sabem, que no nosso rosto está escrito que a gente gosta muito. Deixa só eu ver. Ela não conseguiu voltar. Está escrito no nosso rosto que a gente gosta daquilo e que a gente está feliz com aquilo, tia Tati, que a gente está feliz com aquilo, que a gente está fazendo aquilo com todo amor, do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma por eles. Deixa eu ver se a Camila está voltando para eu despedir dela.
Deixa eu ver, gente, se a Camila tá voltando. Não, ela não. Ó, deixa eu ver se ela entrou aqui. Hum. Ela ainda não conseguiu voltar. Deixa eu ver. Eu vou, meninas, me despedir de vocês. Algumas perguntas que ainda ficaram, a gente tentou responder todas. Obrigada por terem ficado com a gente até agora. Algumas perguntas que ainda ficaram eu vou colocar para Camila. Vai ficar agora 24 horas aqui no meu perfil, lá nos stories. A primeira parte já está lá. Eu vou colocar essa segunda parte lá também. E depois eu vou ver se eu consigo salvar ela de alguma maneira. Converso com a Camila. Uma coisa bacana para a gente guardar. Ó, vou olhar de novo, mas a Camila não conseguiu voltar. Eu vou me despedir de vocês. Fiquem com Deus. Muito bom ter vocês. Muito obrigada pela companhia. E um beijão.